Wagner, eu vou ajudar você, meu sobrinho, a contar a história de família do Eidar, que nós viemos do Líbano, de uma cidade chamada Majd el-Balris. Lá o lugar é um lugar bom de viver, tudo, apesar do frio. Mas emprego bom não tem. Aonde muitos árabes, libaneses, eles decidem migrar para outros países para ter uma vida melhor para a família, para os filhos, para dar mais educação, mais oportunidade de vida melhor, né? E aí, por isso que meu pai conseguiu, através dos meus tios que já estavam no Brasil, aí meu pai resolveu de vir para o Brasil para trabalhar, para poder trazer a nossa família aqui. E é porque lá minha mãe ficou, nós já éramos 6 filhos, inclusive eu era a caçula, eu tinha 2 meses quando meu pai veio para o Brasil. E os meus irmãos eram tudo pequenos. Meu irmão mais velho, o Mamed, ele tinha 13 anos. Aí nesse tempo a gente ficou lá com a minha mãe, ela lutando, trabalhando, reformando, fazendo costura, pegava queijo, pegava leite. E ela pegava um monte de coisa, a troca de fazer reforma de roupa. Enquanto isso, meu pai veio para o Brasil e ficou trabalhando aqui em muitos lugares. Ele trabalhou de mascate, trabalhou um monte de coisa. Meus tios estavam aqui apoiar ele pouco, que no começo a pessoa não sabe falar, é difícil para aprender, poder trabalhar. Enquanto isso, no Líbano, meus irmãos, meu irmão mais velho, minhas 2 irmãs mais velhas, elas ajudavam a mamãe. E eu e o Abdala e o Abrão, nós éramos pequenos, eu mesmo era bebê. E aí passou do tempo, foi passando o tempo, a gente não conhecia meu pai. Porque na época que meu pai morava lá, naquela época deles, não tinha esse negócio de fotografia, não tinha muita oportunidade de tirar foto. Tirar foto, inclusive, da gente são poucas, né? De nós crianças, né? E aí assim foi levando, e nesse tempo se passaram 11 anos. A Majd el-Balris é uma cidade gostosa de passear, é no topo da montanha. Cai a neve lá, faz frio, mas depois tem muita coisa bonita, tem muita fruta gostosa de lá. E a gente era uma família, os irmãos tudo lindo, nós éramos sempre muito felizes. Passou o tempo que minhas irmãs já eram mais velhas, e primeiro casou uma e depois de algum tempo casou a outra minha irmã. Enquanto isso, meu irmão Mohamed, que era mais velho, a minha mãe resolveu de arrumar para ele vir atrás do meu pai aqui no Brasil, porque meu pai estava demorando para mandar buscar a gente. Aí minha mãe mandou o Mohamed e ele veio aqui, ficou com meu pai, ficou conversando com ele, pedindo para trazer a gente, porque é difícil a vida no Líbano, não é fácil não, mas nunca nos faltou nada, nós nunca passamos fome, nós nunca passamos frio, porque a minha mãe, por pouco que trabalhava, ela sempre dava conta de cuidar dos filhos, com simplicidade, mas com muito carinho e amor. E depois de todo esse tempo, aí depois passado já 11 anos, que aí meu pai resolveu, mandou trazer a gente de navio, porque naquela época era mais usado o navio por causa do preço, de custo, que era muito alto. Aí a gente pegou o navio em Beirute, em 1963, em 12 de julho de 1963. Aí a gente foi para a Itália depois de uma semana, ficamos uma semana em Itália e depois que seguimos chegar no Brasil, chegamos em Santos. Aí meu pai estava à nossa espera. E aí ele foi buscar a gente conheceu meu pai, estava um frio no Brasil danado. E aí ele pegou a gente, levou para o hotel em São Paulo, nisso a gente foi viajando, passamos meus tios, foi muito agradável, a gente estava muito contente de ter vindo, conhecer meu pai principalmente e morar no Brasil. Aí nós fomos parar em Bela Vista, que o meu pai já morava lá e tinha um hotel lá. A gente estranhou muito casa de madeira, que no Líbano não existe, porque lá faz muito frio. Mas aí a gente foi,
gostando, acostumando, fazendo amizade. Foi difícil aprender a falar, mas a gente aprendeu rápido, principalmente o Abdala, porque o Abdala era o terror da casa. Aí depois disso que a gente aprendeu a falar, aí eu ganhei mais 3 irmãos, graças a Deus, aqui no Brasil, que são eles, o Omar, o Jamal e o Samir, o nosso caçula. Aí eu fiquei de caçoada, né? Mas eu gostei. Aí a gente começou a aprender a falar o português, foi difícil, não foi fácil. Mas quando a gente é criança, a gente aprende rápido. Entramos na escola, nem sabíamos falar. Mas aí a gente foi aprendendo, foi gostando. E a gente morou um tempão em Bela Vista. E as pessoas que nos acolheram foram pessoas maravilhosas. Só temos a agradecer o povo brasileiro, os vizinhos, os amigos, os parentes. Eu acho que Deus abençoe a todos. Essa é a história de família do Idar.